Glórias a Deus, graça e paz. Meus amados, você sabe que algo que Deus prioriza muito junto aos seus filhos é o conhecimento dos seus mistérios, da palavra de Deus. Tanto é que Deus diz: olha, vocês são destruídos porque lhe falta conhecimento. Você vê tanto escândalo no meio dos evangélicos, dos púlpitos, adúlteros, pastores adulterando com ovelhas, tomando a mulher das ovelhas. Sabe por que isso acontece? Porque as ovelhas não têm conhecimento da palavra de Deus. E você sabe que a maioria dos pastores sabe que as ovelhas não têm o hábito de ler, de conhecer a palavra, então eles armam todo tipo de cilada em cima das ovelhas que não conhecem a palavra. Então vamos conhecer, por exemplo, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei mosaica, para remir, resgatar os que estão debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Você sabia que o povo que da lei não era o filho de Deus? Na graça, vê que Jesus veio adotar o povo de Deus para ser filhos. Na lei não tinha filho, não tem, é só na graça. Isso é um mistério, né, meu amado? Jesus veio remir os que estão na lei para que recebemos a adoção de filhos. Deus só teve um filho, mas nós podemos ser filhos de Deus. Quando cremos em Jesus, nós somos adotados por eles. Então, por que Jesus vem nos resgatar da lei mosaica? Porque a lei mosaica era um pacto de condenação e morte. Ela nunca salvou ninguém, nunca tirou o pecado, nunca justificou. Ela condenava e matava o pecador. Por exemplo, lá no 2 Coríntios 3:7, e se o ministério de morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, de modo que muito mais glória terá o ministério do Espírito. Que esse ministério do Espírito? O ministério do Espírito é a graça de Deus. E a lei mosaica é o ministério de morte. Por isso que Jesus veio cumprir a lei. Lá no Gálatas capítulo 3:13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por si mesmo maldito. Maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. Todas aquelas pessoas que servem a Jesus pela lei de Moisés, elas ainda estão debaixo de maldição e não sabem. Por que tantos evangélicos doentes? Por que tantas tragédias, divórcio, separação, depressão no meio do povo de Deus? Porque muitos deles não sabem, eles servem a Deus pelo pacto de maldição que Jesus veio cumprir, deu ponto final e introduzir a graça, o evangelho da graça. Lá no Romanos 10:9 diz que Jesus deu um ponto final. Ele encerrou a lei, ele revogou a lei. Não existe mais lei mosaica. Mas o que os evangélicos, a maioria, fazem? Eles misturam lei com graça e deixam o povo de Deus embaixo de maldição. Está escrito: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Jesus veio cumprir a lei no nosso lugar, deu um ponto final e introduziu a graça de Deus. A graça é o ministério de fé. A lei era o ministério de obras, que é para a carne. A graça é o ministério do Espírito para o Espírito. E Paulo disse lá no Atos 20:24, de nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele surgiu
mais ou menos 20 anos depois que Jesus subiu ao céu. Ele arrebatou Paulo, isso está em 2 Coríntios 12, ele arrebatou a Paulo e Deus revelou o ministério da graça. É um ministério que é vivido por fé, ele é do Espírito e para o Espírito. Ele não condena, a lei condena, a graça liberta. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu venho nesse momento, meu Pai, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, interceder por essas pessoas. Esse homem, essa mulher, eu conheço tanta mulher que tem uma fé verdadeira, mas ela está enganada, sendo enganada em lugares que se chamam igrejas, Deus. Senhor, como tu tiveste misericórdia de mim. Eu lembro que eu estava numa igreja e falava mais no diabo do que em Deus. E eu te pedi, Senhor, para uma igreja verdadeira, onde pregasse a palavra. Você me ensinou, me conduziu a mim. Eu estou há 30 anos. Eu não vejo outro púlpito pregar a palavra como o nosso púlpito. Obrigado, Senhor. Eu venho lhe agradecer e lhe pedir, Senhor, salve essas pessoas da maldição da lei. Salve essas pessoas que estão servindo a Jesus, mas cheias de doenças, cheias de praga em suas vidas. As pragas não é para nós evangélicos, é para os infiéis. Visita, meu Pai, os lares com uma unção de cura, de libertação. Eu mando para essa família que precisa de uma cura o Salmo 107, versículo 20. Enviou o Senhor uma palavra, a curou, a salvou, a libertou daquilo que era mortal. E eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de divórcio nos casamentos. Eu repreendo em nome de Jesus, Satanás, tu está proibido de tocar nas nossas filhas e nos nossos filhos, porque o Senhor nos deu autoridade e poder, Satanás, pelo ministério da graça. Eu te repreendo a vida dos nossos filhos e filhas. Eu oro em nome de Jesus.